Clemente, aqui uma pessoa está perguntando o que são os gêmeos. Como é que a gente nasce gêmeo? E está perguntando por que surge esclerose em jovens. Porque a pessoa pensou que fosse só coisa de pessoas adultas. Como é que um jovem pode estar esclerosado? Esta questão dos gêmeos, existem duas possibilidades. Existe aquela possibilidade que nós chamamos dos gêmeos univitelinos, ou seja, um óvulo é fecundado e depois esse ovo vai dar dois seres diferentes. E tem os gêmeos chamados bivitelinos, onde dois óvulos são fecundados e ali também estão fazendo um processo juntos, mas tem uma nuance de diferença aí. O que a gente vai dizer tem a ver com os dois, só que em escalas diferentes. A gente pode se imaginar, quando a gente tem que dividir o próprio espaço, o próprio alimento, quando a gente tem que dividir coisas de si para o outro ou para os outros, como isso para nós é um grande aprendizado. E diante desse aprendizado, nós temos várias possibilidades de resposta. Agora, se nós, desde o início, desde que um corpo físico ali é concebido e uma alma encarna, e desde o princípio esse ser tem que entrar nesse aprendizado, a coisa toma um caráter diferente. Porque num gêmeo, tanto univitelino quanto bivitelino, um processo que fica muito evidente, tudo na vida é simbólico, né? Tudo que a gente vê está falando de algum processo mais interno. Então, dois seres que estão dividindo o espaço desde o princípio, dividindo o espaço, que a gente sabe, não é lá grandes coisas, não é lá, o tamanho não é, para um já tem que se acomodar muito bem. E então, para dividir o espaço desde o princípio, então isso é um grande aprendizado, porque não se trata apenas de perceber que um outro está ali, dividindo conosco o espaço. Mas é não só perceber que tem que dividir o espaço, o alimento, o ar, a atenção, dividir tudo que está ali dentro, mas dessa percepção tem que partir uma ação também. Porque se ali, dividindo o espaço, um resolve pegar mais oxigênio do que o outro, se um resolve pegar mais alimento do que o outro, ou se um resolve afastar o outro, significa simplesmente que aqueles dois seres não podem completar a sua experiência ali dentro. Então é uma experiência assim, muito mais incisiva, muito mais compulsória, digamos assim, esse aprendizado de não só perceber a necessidade do outro, isso é real, isso existe mesmo, ou seja, ali dentro um gêmeo pode tomar o espaço do outro, o alimento do outro, o ar do outro, e um se desenvolver e o outro ficar ou atrofiado ou mesmo nem ir em frente. Então ali tem que haver uma percepção da necessidade do outro, uma alma ali, um ser, tem que perceber a necessidade do outro, mas não é só perceber e não fazer nada, não é só perceber ou fazer em parte, é perceber e realmente agir de acordo com a necessidade do outro. Então, dois seres que têm esse aprendizado, eles aprendem isso de uma forma compulsória e em vida toda eles têm que, já estão, digamos assim, preparados desde o princípio a estar nesse processo, não de perceber a necessidade dos outros, mas não é só de perceber, porque perceber nós podemos perceber. E podemos ir ao encontro da necessidade do outro, ou não, ou podemos ir parcialmente, ou podemos fazer outra coisa completamente diferente. E nessa experiência, então, essas almas, esses seres, fazem este processo desde o princípio, de dividir tudo, de aprender realmente aquilo que é a necessidade mais vital, mais básica do outro ser. Então isso, para um indivíduo ou para almas que em vidas passadas foram voltadas muito para si, para as próprias necessidades, tudo voltado em torno de si ou do seu mundo mais próximo, essa experiência de dividir tudo isso desde o princípio de uma nova encarnação, isso fica muito marcado, isso fica muito presente, ou pode dar oportunidade daquelas almas fazerem um grande avanço. E um instrumento que esses seres têm para poder completar este aprendizado é simplesmente em vida se entregar ao serviço, se entregar ao serviço de ir ao encontro não da necessidade dele
ou daqueles mais próximos, mas fazer o serviço pelo serviço, em função de um todo maior, de um plano maior, e não só em função de um universo mais limitado, que é o que normalmente em vida o ser humano faz, a grande maioria do ser humano faz. Ela está perguntando, né, se um pode tomar o espaço, o alimento, o ar do outro, então ali pode haver um desequilíbrio no processo dos dois. E é justamente isso que essas duas almas precisam. Nada acontece por acaso, porque se os dois indivíduos são colocados nessa experiência, é porque aqueles dois têm que fazer aquele aprendizado. Não se vem compulsoriamente uma situação para a qual não fomos preparados ou com a qual nós não tenhamos uma relação. Então ali os dois seres já devem ter tomado o espaço de muitos outros, já devem ter tomado o alimento de muitos outros, já devem ter tirado o ar vital de muitos outros, e agora tem a possibilidade de equilibrar tudo isso e de fazer uma experiência muito física, muito incisiva. E não sei se a gente consegue imaginar isso, porque quando em vida temos que entrar nesse aprendizado do serviço, sair de si para entrar na vida do serviço, na direção do outro, quão difícil é esse processo, quão demorado isso pode ser. Então, esses dois seres têm a possibilidade, desde o princípio, de fazer essa experiência do serviço. A outra pergunta é em relação a essa esclerose em placas, que é um processo degenerativo também do sistema nervoso, e que, diferentemente daquele processo degenerativo que nós vimos há umas reuniões atrás, a doença de Alzheimer, que essa esclerose que acomete geralmente uma pessoa a partir de uma certa idade, ou seja, já da metade da vida em diante, essa esclerose em placas acomete seres já numa idade mais precoce. Nós vimos na doença de Alzheimer que o ser vai construindo ao longo da vida aquele processo degenerativo. Não que aquela doença seja fruto apenas daquela vida. O indivíduo traz uma tendência, traz uma carga hereditária, e em cima daquilo ele soma aquilo que ele vive, aquilo que ele se alimenta, tudo aquilo que ele faz. E em função da forma como ele usa o próprio sistema nervoso, a relação dele com o mundo externo, ele vai vitalizar ou não aquele sistema nervoso e vai gerar então um processo degenerativo, no caso do Alzheimer. No caso agora da esclerose em placas, isso acomete seres em corpos mais jovens. Então isso já mostra que a causa não necessariamente esteja, ou os fatores desencadeantes não necessariamente estejam numa vida. Ou seja, aqui já temos que buscar causas mais precoces, mais de outras vidas. E nós sabemos que o nosso sistema nervoso hoje é fruto daquilo que foi a nossa ação do passado. Aquilo que nós fizemos, aquilo que nós construímos no passado, no intervalo entre uma vida e outra, aquilo se metamorfoseia. O nosso sistema nervoso hoje é em parte construído com as mesmas energias que geramos pelas nossas ações no passado. Então, se no passado trilhamos um caminho fora da lei, ou se trilhamos um caminho que não era o caminho nosso previsto, e agimos fora da lei, nós vamos desvitalizando o nosso ser, a nossa organização, e essa desvitalização vai dar então um sistema nervoso que pode ser muito menos capaz de levar os seus processos em frente. Então, o indivíduo que fez esse caminho, essa ação fora da lei, numa certa proporção, foi somando isso ao longo de uma vida ou de outras vidas, recebe um sistema nervoso desvitalizado, e esse sistema nervoso, desde o princípio, ele fica mais susceptível de ter um processo degenerativo, diferentemente do processo da doença de Alzheimer. Então, esse indivíduo também, ele agora tem que ter uma outra ação. Ele tem que retomar o seu caminho, praticar a ação dentro da lei, ele tem que reencontrar a sua verdadeira vocação e aí se colocar a caminho. E nisso também o próprio serviço, o serviço superior que um ser pode prestar, a ação correta dentro da lei, dentro da necessidade maior,
pode ser também uma forma que esse indivíduo tenha de contrabalançar, de harmonizar, reequilibrar tudo aquilo que ele gerou pelas ações fora da lei numa vida anterior ou em vidas anteriores. Então, o serviço aí, também o serviço dentro da lei, dentro de um plano evolutivo maior, é a forma que esse indivíduo tem também de reequilibrar tudo isso. E a partir disso vai acontecer o que ele põe como intenção, o que ele põe como a própria vontade nesse processo, porque em tudo também tem a presença do indivíduo que pode dar uma resposta completa àquilo que a doença traz como ensinamento, ou seja, a pessoa pode viver integralmente a lição que aquela doença, aquela limitação, aquela enfermidade pode trazer. Ele pode dar uma resposta completa, se colocar a reequilibrar tudo isso, ou pode viver parcialmente, ou ainda pode, porque ele tem o livre-arbítrio, ele pode ainda adiar o reequilíbrio dessa situação kármica gerada em vidas anteriores. Então, o serviço aí, nessas duas situações, é uma forma de estar reequilibrando todo esse passado kármico, ou todo esse caminho fora da lei que trilhamos quando a gente está ainda na ignorância. Nós estamos falando a partir de uma perspectiva, tomando até como fundamento o pensamento, que diz o fato de estar fora da lei não é para nos lamentarmos disso, de tudo que nós geramos no passado por estarmos fora da lei, mas é contar também com a misericórdia, contar com a graça para que todos esses processos em nosso ser se reequilibrem, que nós encontremos a cura para tudo isso. Então, diante destas coisas, nós teríamos que ser menos materialistas e mudarmos de posição, mudarmos a nossa opção, porque começa-se a fazer de dentro para fora, começa-se a criar uma nova situação de dentro para fora que vai possibilitar que numa próxima vida ou numa próxima etapa na mesma vida, a situação comece a mudar. Então, uma situação começa a mudar em nós, não é quando os sintomas começam a mudar. E certos sintomas, às vezes, não se tem mais retorno. Mas isto não quer dizer que a situação não esteja mudando. A situação interna está mudando. Está mudando a fonte que gerou aquela situação. Então, aquela situação está definida, mas aquilo que a gerou, aquilo que a construiu, já está sendo outra coisa, já está sendo reformado. Aí começou uma mudança. E às vezes aqui fora a gente não vê esta mudança. Mas a mudança realmente começou internamente e aquilo, durante aquela vida, durante aquele ciclo material, no qual às vezes a coisa não pode ser removida, mas durante aquele ciclo material, muitas coisas vão acontecendo com o indivíduo, muitas coisas vão sendo revistas no indivíduo e pode ir aliviando aquela situação. Mesmo uma situação que não tem a possibilidade de ser removida, ela pode ser aliviada. Isso pode sempre. As circunstâncias nas quais aquela coisa continua acontecendo, por karma e por fisicamente não poder mudar, aquilo pode ser aliviado. E as circunstâncias podem mudar e a nossa posição diante daquilo também pode mudar. Então não é porque uma coisa é clinicamente definida, não é? Que não esteja acontecendo nada. Está acontecendo o principal, isto é, a fonte que gerou aquilo não continua mais a gerar aquilo. Quer dizer, na pior das hipóteses, aquilo vai se esgotar. Mas a fonte não vai continuar alimentando aquilo. E a nossa posição, então, para uma etapa sucessiva, para uma vida sucessiva, é completamente outra. Quando nós estávamos falando dos gêmeos, não? Nós estávamos falando dos dois seres que estão ali em provas e tudo. É bom que a gente tenha presente que nós estamos falando das almas, claro, e não dos fetos, dos serizinhos ali que não têm compreensão destas coisas. Nós estamos falando das almas, as almas que estão encarnando naqueles seres. Então tudo aquilo que ele descreveu, toda aquela lição, toda aquela aprendizagem, é claro que não é
nos corpos. Isso tudo é nas almas. São as almas que estão com aquela partilha ali compulsória, são as almas que estão aprendendo a se transformar. E claro que se há dois seres no útero materno ao mesmo tempo, as duas almas que correspondem àqueles seres também lá no seu plano estão com algo que corresponde, não é? Não são almas que se sentem como as outras que estão encarnando sozinhas. Se elas estão encarnando geminadas, entre as almas deve haver uma situação que corresponda àquela dos corpos. Então é entre as almas que todas aquelas constatações se dão. É as almas que estão sendo trabalhadas, as almas daqueles. É uma boa oportunidade, não? De em 9 meses nós sermos tocados em coisas que em encarnações não conseguimos ser tocados. Uma coisa muito forte isto, muito positiva, quando as almas realmente compreendem isso e se valem desta oportunidade. Ser gerados como gêmeos, enfim, é uma grande oportunidade, uma intensa oportunidade de você aprender a compartilhar muito efetivamente em todos os planos, em todos os níveis.